Você já imaginou de onde veio Jesus, o homem? Não apenas o Filho de Deus, mas alguém com uma linhagem tão humana quanto a nossa, cheia de reis gloriosos, pecadores arrependidos e figuras improváveis que desafiam qualquer lógica. Essa é a história da árvore genealógica de Jesus, uma saga épica que atravessa 42 gerações, registrada em manuscritos antigos como o Códice Sinaítico e o Códice Vaticano. De Abraão a Maria, cada nome carrega lutas, redenções e surpresas que vão te fazer enxergar a Bíblia com outros olhos. Prepare-se para uma jornada emocionante, onde reis caem, pecadores se levantam e Deus escreve uma história de esperança com os fios mais improváveis. Vamos mergulhar nessa aventura que conecta o passado ao coração de cada um de nós. A genealogia de Jesus, listada no Evangelho de Mateus, capítulo 1, e em Lucas, capítulo 3, não é apenas uma lista de nomes difíceis. É um mapa vivo, traçado por Deus, que revela como Ele escolheu pessoas comuns, cheias de falhas, para cumprir um plano eterno. São histórias de fé testada, de erros que pareciam o fim, mas que por graça se tornaram novos começos. Vamos viajar por essas gerações, desvendando os desafios, os dramas e as lições de superação que ecoam até hoje. De reis poderosos a mulheres marginalizadas, de exilados a heróis inesperados, cada passo dessa linhagem nos ensina que ninguém está fora do alcance de Deus. Tudo começa com Abraão, um homem simples, vivendo em Ur dos Caldeus, há mais de 4.000 anos. Aos 75 anos, ele ouviu um chamado ousado: deixar sua terra, sua família e seguir para um lugar desconhecido, com a promessa de que seria pai de uma nação. Imagine a coragem de abandonar tudo por uma voz que prometia o impossível, especialmente quando ele e sua esposa, Sara, não tinham filhos. A infertilidade era uma sombra constante e a espera cruel. Abraão vacilou, cedendo à pressão e tendo um filho, Ismael, com a serva Agar, um erro que trouxe dor à sua família. Mas Deus não desistiu. Quando Abraão tinha 100 anos, Sara, aos 90, deu à luz Isaque, o filho da promessa. Essa história, registrada em Gênesis, mostra que a fé, mesmo imperfeita, é o que move o plano de Deus. Abraão nos ensina que mesmo quando duvidamos, Deus permanece fiel. De Isaque veio Jacó, um homem cuja vida parece uma novela. Astuto, ele enganou seu irmão Esaú para roubar a bênção de primogenitura, um ato que o obrigou a fugir de casa, temendo pela vida. Sozinho, em uma noite fria, Jacó sonhou com uma escada que ligava a terra ao céu, com anjos subindo e descendo. Deus renovou a promessa feita a Abraão: por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Jacó, o enganador, foi transformado em Israel, pai das 12 tribos. Sua vida, narrada em Gênesis, é cheia de conflitos familiares, amores intensos e redenção. Ele lutou com Deus e com homens, literalmente, numa noite em que enfrentou um misterioso adversário e ganhou um novo nome. Jacó nos mostra que Deus molda até os corações mais teimosos, transformando fraquezas em propósitos maiores. Avançamos gerações até Judá, filho de Jacó, cuja história traz uma reviravolta inesperada. Judá foi pai através de Tamar, uma mulher que enfrentou injustiça e humilhação. Viúva e sem filhos, Tamar foi enganada por Judá, que não cumpriu a promessa de dar-lhe um novo marido. Determinada, ela se disfarçou e acabou concebendo gêmeos de Judá, um escândalo para a época. Mesmo assim, Tamar é honrada na genealogia de Jesus, mencionada em Mateus. Sua coragem para lutar por seu lugar nos lembra que Deus vê os oprimidos e os inclui em seus planos. De Judá e Tamar veio Perez, cuja linhagem levaria a um dos maiores reis de Israel. Chegamos a Davi, o pastor que virou lenda. Jovem, ele enfrentou o gigante Golias com uma funda e uma fé inabalável. Sua coragem o levou ao trono,
e seu reinado, descrito em Samuel e Crônicas, marcou o auge de Israel. Davi escreveu salmos que, encontrados nos manuscritos do Mar Morto, revelam um coração apaixonado por Deus, mas também vulnerável. Ele caiu em adultério com Batseba, ordenando a morte de seu marido Urias, um pecado que trouxe tragédia à sua família. A morte de seu filho foi um golpe, mas Davi se arrependeu profundamente e Deus o restaurou. De Batseba nasceu Salomão, o rei da sabedoria, cujo templo glorioso foi um marco na história. Mas Salomão também falhou, cedendo à idolatria. A história de Davi e Salomão nos ensina que Deus perdoa, mas nossas escolhas têm peso. Mesmo assim, a promessa do Messias seguiu firme. A genealogia de Jesus traz outro detalhe surpreendente. 4 mulheres, algo incomum nos registros da época. Além de Tamar, temos Raabe, uma prostituta de Jericó. Quando Israel invadiu a cidade, Raabe protegeu os espiões hebreus, arriscando a vida por acreditar no Deus de Israel. Sua fé a colocou na linhagem do Messias, casando-se com Salmão e tornando-se mãe de Boaz. Depois vem Ruth, uma moabita, estrangeira em Israel. Após perder o marido, Ruth escolheu ficar com sua sogra Noemi, declarando: "Teu povo será meu povo, teu Deus será meu Deus." Sua lealdade e humildade, narradas no livro de Ruth, a levaram a casar com Boaz, tornando-se bisavó de Davi. Batseba, já mencionada, completa o quarteto. Essas mulheres, com vidas marcadas por desafios, mostram que Deus escolhe os improváveis, os excluídos, para tecer sua história. Elas nos inspiram a acreditar que nosso passado não define nosso chamado. Após os reis, a linhagem enfrenta tempos sombrios. Israel se dividiu e os pecados dos reis levaram ao exílio na Babilônia. O livro de Crônicas, preservado em pergaminhos de Qumran, descreve como o povo perdeu tudo: o templo, a terra, a esperança. Mas Deus não os abandonou. Zorobabel, um descendente de Davi, liderou o retorno do exílio e a reconstrução do templo, como narrado em Esdras. Cada geração enfrentou provações, guerras, fome, traições. Mas a promessa do Messias mantinha a chama viva. Essa resiliência nos ensina que mesmo nas piores crises, Deus está trabalhando nos bastidores, costurando um plano que vai além do que vemos. A linhagem real de Davi continuou, mas perdeu seu brilho. Reis como Manassés, que se entregou à idolatria, contrastam com Josias, que redescobriu a lei e tentou reformar a nação. Os registros de Crônicas mostram uma montanha-russa de fé e rebeldia. Mesmo assim, a promessa de um rei eterno, feita a Davi em 2 Samuel 7, nunca se apagou. Cada nome na genealogia, de Acás a Ezequias, de Jeconias a Salatiel, carrega uma história de luta e esperança, mostrando que Deus preserva sua aliança, mesmo quando tudo parece perdido. Chegamos ao ápice: José e Maria, os últimos da linhagem antes de Jesus. José, um carpinteiro humilde, enfrentou um dilema que poucos homens enfrentariam. Ao descobrir que Maria, sua noiva, estava grávida, ele poderia tê-la abandonado, expondo-a à vergonha pública. Mas obedecendo a um anjo, José a acolheu, assumindo o papel de pai terreno do Messias. Maria, uma jovem de Nazaré, disse sim a Deus, mesmo sabendo que sua gravidez traria julgamento e incertezas. Sua fé, narrada em Lucas, é um exemplo de entrega total. O nascimento de Jesus, em um estábulo em Belém, cumpre a promessa feita a Abraão, Davi e todos os antepassados. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. A árvore genealógica, com seus heróis, pecadores e improváveis, aponta para o Salvador, que veio para todos. Essa genealogia é mais que uma lista. É uma tapeçaria de vidas quebradas, restauradas e entrelaçadas por Deus. De Abraão, que esperou contra a esperança, a Maria, que confiou no impossível,
Cada pessoa nos mostra que Deus não busca perfeição, mas corações dispostos. O que isso significa para nós? Que nossa história, com todas as suas falhas, pode ser parte do plano de Deus. Quer se conectar mais com essa saga? Leia Mateus 1 e Lucas 3. Mergulhe na Bíblia e veja como esses nomes ganham vida. Sua vida, como a deles, pode ser um fio na história da redenção. Essa foi a incrível árvore genealógica de Jesus, uma jornada de reis, pecadores e heróis que nos leva ao Salvador. Qual história te tocou mais? Talvez a coragem de Raabe, a fé de Abraão ou a entrega de Maria. Deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo e se inscreva para mais histórias que inspiram e transformam. No próximo vídeo, vamos explorar outros segredos da Bíblia que vão mexer com sua fé. Até lá!